É um grande prazer que recebemos hoje a doutora Maria Helena Cervenka Bueno de Assis. Ela é advogada, graduada pela PUC São Paulo, pós-graduada lato sensu em Direito Público pela EPM, e em Direitos Fundamentais pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e especialista em Direito Tributário. O tema da palestra hoje é a mobilidade urbana, com enfoque em ciclovias e ciclofaixas. Doutora Maria Helena, um grande prazer. Por favor, sinta-se à vontade nesta manhã. Obrigada. O tema que vai ser abordado hoje decorre da monografia que apresentei na conclusão do 8º curso de Direito Público na Escola Paulista da Magistratura. E eu escolhi também esse tema, ligado à mobilidade urbana, por conta de um conhecimento adquirido em função do cargo que eu exerço no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Sou assessora de controle externo lá, trabalho no gabinete do vice-presidente, Dr. Edson Simões, e eu vou me permitir ler um ofício, primeiramente do presidente do tribunal, que enviou aqui a respeito dessa palestra. Ele escreve: recebi com grata satisfação o convite para a palestra sobre o tema mobilidade urbana, com enfoque em ciclovias e ciclofaixas, a ser proferida por Vossa Senhoria, na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Não obstante minha involuntária ausência, associo-me à valorosa iniciativa promovida pelo excelentíssimo Dr. Humberto Luiz Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos da UAB São Paulo, ao mesmo tempo em que reverencio essa importante discussão em prol de medidas que incentivem os ideais de desenvolvimento sustentável e que contribuam para a conscientização ambiental. Acresço por oportuno o fato de que, quando da minha primeira gestão como presidente desta Egrégia Corte de Contas, corroborei esse trabalho, entre outras medidas, com a construção do bicicletário desta casa, um estímulo ao uso da bicicleta como um meio de transporte e lazer, beneficiando sobremaneira tanto o homem quanto o meio ambiente. Na certeza de que a palestra será coroada de sucesso, apresento as expressões de minha estima e justificada consideração. Então, eu agradeço também o apoio do Tribunal de Contas, porque foi lá que que a gente adquire o conhecimento e pode também depois devolver para a sociedade, para a gente buscar aprofundar temas que estão causando tanta polêmica e suscitando agressividade e uma competição de beligerância mesmo entre os munícipes, quando é a última coisa que nós queremos que aconteça no nosso convívio aqui na municipalidade, né? Que é a nossa cidade. Então, eu começo dizendo sobre o direito à circulação. O direito à circulação, à locomoção, faz parte está vinculado ao princípio, ao direito de liberdade. E o direito de locomoção faz parte também da dignidade da pessoa humana como forma de se desenvolver culturalmente, economicamente e atingir uma independência. E atingir o grau mesmo de cidadão. Então, o Estatuto da Cidade também contempla esse desenvolvimento, e o texto constitucional está muito... esses valores, esses princípios estão plasmados na nossa Constituição. Esse direito à locomoção, por conta do aumento populacional, das distâncias, e tudo tem contribuído para um congestionamento, não só em termos, tem refletido não só na mobilidade urbana como um todo, mas também na própria questão ambiental. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a legislação. Embora eu trabalhe em Tribunal de Contas e a gente tenha a parte, estejam sendo inspecionados
todos esses contratos de ciclovias, ciclofaixas e tudo, eu vou dar um enfoque mais jurídico para nós podermos ter um embasamento, um parâmetro do que está sendo feito, se está ou não de acordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação, tá? Porque nós percebemos que está simplesmente cada um dá uma opinião, mas o importante é nós termos esse embasamento legal. Então, a legislação federal sobre mobilidade urbana e as normas federais, nós vamos encontrar na Constituição, no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei Federal sobre Mudança Climática, na lei que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana e no Estatuto da Cidade. De acordo com o Código de Trânsito, tanto os pedestres, quanto todos os ciclistas, os motoristas, todos se submetem então, são tutelados pelo Código de Trânsito. E forma todo um sistema de responsabilidade, tanto da federação, que tem a competência para legislar e estabelecer as diretrizes de trânsito, quanto principalmente nos estados e nos municípios. Então, essa questão da mobilidade em massa, hoje em dia, eles estão querendo, a tônica está sendo estabelecer critérios para diminuir o transporte motorizado individual para o coletivo. E agora, então, nós temos aqui um transporte em massa. Aqui em São Paulo, os números impressionam. Nós podemos dizer, eu vou passar os dados do que eu apurei em agosto, né, que foi a época, em agosto, setembro, que foi a época da monografia, mas os números eles se equiparam aos atuais. Só um pouco a questão da frota, aqui de São Paulo, é que se elevou. Então, no transporte coletivo municipal sobre pneus, o número de passageiros diários, os deslocamentos são mais ou menos 9 milhões. Sobre trilhos, metrô, que tem uma malha viária de 75,5 km em operação, distribuída em 5 linhas e 65 estações. São 3 milhões e 200 mil passageiros, e a CPTM, com 260 quilômetros de via férrea e 90 estações em 6 linhas, com 2 milhões de usuários, totalizando 5 milhões e 200 mil passageiros transportados por dia. E as viagens motorizadas, carro, táxi, carona, por volta de 3 milhões e 300 mil pessoas. São Paulo dispõe aproximadamente de uma extensão de vias pavimentadas de 17 mil quilômetros, para uma frota de quase 8 milhões de veículos cadastrados, e nós estamos aqui numa população de quase 12 milhões de habitantes. Por conta dessa magnitude, e as políticas públicas veem que não pode se restringir a abrir vias de acesso. Então, aí que começa de novo o direito de liberdade. Qual que foi a forma encontrada para minimizar a questão da mobilidade urbana? Começar a restringir alguns direitos de liberdade. Inicialmente se estabeleceu, a título de diminuição da poluição ambiental, um rodízio de carros. Depois, esse rodízio era por um momento, por uma certa etapa, e aqui em São Paulo, depois, isso se perpetuou a título de mobilidade mesmo, não mais como uma justificativa ambiental, e sim de racionalização do trânsito. Então, aí nós começamos a ver que o espaço público começou a ser destinado ou usado de uma forma mais seletiva. O poder público começou a estabelecer critérios de uso das vias públicas. A partir de então, começaram também
embora começaram a priorizar o transporte coletivo, então esse daqui é o metrô na Praça da Sé. Então, obviamente, em São Paulo, aqui o sistema de transporte por ônibus, nós temos a permissão e a concessão do serviço de transportes. São divididos, a capital está se dividida em 8 áreas de concessão e 8 de permissão. Permissão, os serviços são prestados pelos cooperados ou por consórcios de cooperativas. E o de concessão por empresas de ônibus ou consórcios de empresas. Esses contratos eles estão em fase de prorrogação contratual, e porque está sendo elaborada uma nova licitação aqui. Então, a partir de então, dentro do uso do espaço público, privilegiando o coletivo, então foram estabelecidos os corredores de ônibus. Os corredores se distinguem das faixas. Os corredores, como pode ver, eles têm no canteiro central, eles não estão nas bordas das vias, eles estão no canteiro central, e as estações ficam também nesse canteiro central. É diferente aqui, o corredor da 9 de Julho, aqui é Curitiba, então eles chamam, ou ligeirinho, eles chamam canaletas de ônibus. Então, nós podemos ver também, embora eles não estão no central, mas eles estão numa via totalmente segregada, ali da outro lado da rua, e tem também as estações servindo ambos os lados. Aqui é a faixa de ônibus. A faixa de ônibus ela é delimitada. Continua a estrutura com os pontos de ônibus no lado direito, né, da via. Então, ela é exclusiva para a circulação de ônibus. E essas faixas elas têm sido estendidas, e os corredores, eles também, aqui em São Paulo, sobretudo, a ideia é estabelecer, na 23 de maio, o Tribunal de Contas já suspendeu uma série de licitações, justamente por falta de projeto básico, porque isso vai implicar desapropriação de muitos imóveis. Então, tem que haver essa priorização para o transporte público coletivo? Sim. Tem que dar celeridade, velocidade? Sim. Mas com estudo e com eficiência e com economicidade. Então, aqui vocês estão vendo a diferença. Então, antes nós mostramos o que era, como é que se distingue o corredor, e agora a faixa de ônibus. Bom, a questão agora que hoje mundial, a partir do momento que dessas questões climáticas, de todos esses desequilíbrios da natureza, do efeito estufa e tal, a questão maior foi reduzir a emissão de gás carbônico e tudo, e, sobretudo, o gerado pela frota de automóveis e também de ônibus, porque os ônibus também são poluentes, embora agora eles estejam com combustível já ecologicamente mais aceitável, menos poluente, mas é um grande fator que contribui para essa emissão de gases poluentes. Em 2010, a ONU elegeu a bicicleta como o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. A partir de então, aqui nós temos a foto do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ele pedalando e ele suscitando o uso da bicicleta e, paralelamente, o uso do transporte público. Bom, essa questão é uma questão que percorre o mundo inteiro. Nós não estamos mais falando só sobre São Paulo. Aqui, o Brasil todo, o mundo todo, está investindo em ciclovia e ciclofaixa. Esta daqui, Eurovelo, ciclovia interligando 42 países, é uma matéria que saiu na revista TAN nas Nuvens,
desse mês, em que fala que essa ciclovia, que espera estar pronta até 2020, com 70 mil quilômetros, ligando 42 países. Então, vocês veem que é uma coisa que é mundial e é irreversível. A questão é como que isso vai ser feito, como que nós vamos respeitar o espaço para todos, porque não pode simplesmente estabelecer ciclovias e obrigar as pessoas a utilizarem esse meio de locomoção. No próximo slide, nós vemos uma ciclovia na Holanda. Ela foi feita por um artista a partir de pastilhas fotossensíveis para homenagear Van Gogh. Ela é forrada com essas pastilhas que fazem alusão à tela Noite Estrelada. Então, vocês veem que a ciclovia também pode ser uma obra de arte, ela pode ser agregada com elementos culturais, com a história do local. Então, essa região é onde nasceu Van Gogh, e ele está sendo homenageado. Né? Então, vê que essa daí, e só nesse trecho, nesse trajeto na região de Van Gogh, só nesse trecho tem 335 quilômetros de ciclovia, só nesse trecho na Holanda. Então, mundialmente, as cidades europeias têm sempre mais de 1.000 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa. Bom, aí é que vem a questão. Aqui no Brasil, essa estrutura cicloviária, ela está bem mais... Está mais no início, ela vem vindo, basicamente, de uns 5 anos para cá, que tem tomado mais força. Quem teve pioneirismo nisso foi Curitiba, que hoje ela está com mais de 120 quilômetros de ciclovias, aqui está 140, ciclovia e ciclofaixa. Brasília, com 400, Rio de Janeiro, perto também de 300 e pouco, e São Paulo com quase 300, depois que vem Curitiba. Só que a diferença nós vamos ver agora. O que é essa estrutura cicloviária? Bom, aqui nós temos 4 tipos de estrutura cicloviária. Nós temos a ciclovia, a ciclofaixa compartilhada, a via compartilhada e a ciclorrota. Nós vamos... Esse daqui, no Rio de Janeiro, é uma ciclovia. A ciclovia ela é segregada, ela é separada do leito dos veículos, do leito carroçável. Então, ela está distante da via pública, das vias dos carros. Então, esse é um exemplo de ciclovia. Esse daqui é um exemplo de ciclovia de Sorocaba. Sorocaba, infelizmente, nós estamos sem sinal de rede, para nós, que tinha um vídeo aqui sobre Sorocaba, que é surpreendente o trabalho que eles fizeram lá. E por um principal motivo, o prefeito que instalou todo esse sistema lá, ele é ciclista. Então, ele sabe o que o ciclista precisa. Ele precisa de informação, ele precisa de segurança, ele precisa conhecer os seus direitos e, sobretudo, os seus deveres. Né? Então, está vendo, a ciclovia também não tem via pública perto. Pode até margear uma via pública, mas tem uma extensão grande e segura para essa ciclovia, para essa estrutura. Aqui já é uma ciclofaixa em Brasília. Está vendo? Ela está ao lado do leito carroçável. Então, tem os carros passando ao lado e ela não tem um isolamento. Os carros, eles podem até invadir, tá? Porque não tem barreira nenhuma. Então, esse é o modelo de ciclofaixa. Aqui é a ciclorrota. Esse daqui eu tive que cortar um pouco, mas ela liga
esse daqui é em Curitiba, a ciclorrota, ela se destina a estabelecer uma rota de bicicleta em polo gerador de grande número de viagens. Nesse caso aqui, a ciclorrota liga um local chamado Portão à PUC, lá de Curitiba. Então, é como se nós estivéssemos estabelecendo vamos supor, aqui em São Paulo, uma ciclorrota entre a Estação Butantã e a USP. Tá? Então, seria uma específica para ligar pontos, que é para estabelecer, para atender uma grande demanda entre aqueles dois pontos. Tá? Aqui é uma via compartilhada em Curitiba. Ela chama Via Calma. Essa Via Calma, ela tem base também em experiências na Holanda, porque lá eles não fazem simplesmente ciclovias, são colocadas ciclofaixas, ou, aliás, vias compartilhadas junto com os carros. Então, aqui é a Rua 7 de Setembro, em Curitiba, e aqui tem uma faixa, Via Calma, a canaleta no meio, corredor de ônibus no meio, e nas laterais as mãos para os veículos. Tá? Então, aqui nessa rua é perfeitamente sinalizada. A Via Calma tem esse nome porque tem a redução da velocidade. A velocidade máxima aqui é de 30 km. Então, aqui tem a via, chama Via Calma compartilhada com o carro e o ciclista, e o pedestre na calçada. Então, eles reduzem a velocidade daquela via, e tem outras opções. Se o carro quiser desenvolver uma maior velocidade, ele vai buscar outras alternativas, outras vias. Tá? Essa daqui é uma via compartilhada de bicicleta e de pedestre nas calçadas que nós estávamos comentando, né, doutor Ricardo? Então, que o doutor Ricardo estava conversando um pouco antes aqui do início dos trabalhos e tudo, ele estava conversando sobre os estudos sobre as calçadas, que fazem parte também uma parte importantíssima para a mobilidade urbana, porque o pedestre é ali que ele se desloca e tem que também ter total segurança. Bom, essa daqui é em Curitiba, é na Avenida lá das Torres, é uma via compartilhada. Pode ver que na lateral tem um traço vermelho. O traço vermelho, a cor vermelha é uma cor oficial para ciclovia e ciclofaixa. Tá? Então, é uma cor oficial estabelecida no manual de trânsito, no manual de sinalização de trânsito. Então, ela tem nas laterais, para chamar a atenção que é uma via... Peraí, voltou. Que é uma via compartilhada aqui na calçada. Então, para ter essa cautela. É totalmente... E aqui a placa está indicando que tem o ciclista e o pedestre. Tá? Aqui, voltando, é naquela Rua Calma, na 7 de Setembro. No meio, aqui, é a canaleta de ônibus. E na lateral, bicicleta junto com o carro. Pode ver que não é uma ciclofaixa, tá? É uma via compartilhada. Tá? Aqui é uma questão... vocês veem, o ciclista ele está na canaleta de ônibus, justamente ao lado da placa onde é proibido trafegar a bicicleta. Então, ele tem a via do lado, mas ele está utilizando o lugar do ônibus. Embora essa foto aqui eu tirei num domingo, né? Era meio de feriado e tudo, mas, ou seja, a lei ela não tem final de semana. Ela é para ser respeitada sempre. Nessa mesma via, além da sinalização vertical, tem a sinalização horizontal. Então, é de máxima segurança ter toda essa sinalização, para alertar
todos os usuários das vias. Então, de novo, a placa, canaleta exclusiva de ônibus, proibida a circulação de bicicletas, né, evite acidentes. Aqui, nessa via calma, a cor vermelha é só usada nos cruzamentos e nas conversões, porque nas conversões, nesses locais de conversão, onde ocorrem os maiores acidentes com as bicicletas. Então, aí sim, eles chamam a atenção dos usuários, sobretudo dos motoristas, e também dos ciclistas, porque eles são obrigados a sinalizar que eles vão fazer uma conversão, vão mudar de direção e tudo, né? Aqui é um outro tipo de sinalização em Curitiba, embora o nosso código aqui ele não estabeleça a cor vermelha, Curitiba adotou uma cor que é da Dinamarca, que usa o azul. Esse daí é uma via também compartilhada, e para demonstrar para os motoristas que ele tem também que ter diminuir a velocidade. Aqui, nesses cruzamentos, todos têm a sinalização para o ciclista. Ele tem que parar a cada cruzamento. Tá? É totalmente sinalizado. Isso daí é tudo Curitiba. Tá? Outro de um outro aspecto, né? Então, as duas vias, vê que não é via exclusiva de bicicleta, é compartilhada, tanto do carro quanto de bicicleta. Mas a bicicleta ela tem que observar as leis de trânsito. E na via principal vem a atenção para o motorista, sabendo que a 50 metros tem essa via especial de bicicleta compartilhada. Tá? Aqui é um outro tipo de sinalização em calçada compartilhada, que põe atenção cruzamento. Então, é um tótem, tá? E aqui no meio é uma calçada compartilhada com ciclofaixa. Tá? E aqui a cor vermelha só nos cruzamentos. Tá? Pela sinalização, só quando é estritamente ciclofaixa ou ciclovia é que põe toda a extensão. Quando é compartilhada, a sinalização é diferente. Esse daqui é também em Curitiba, uma calçada compartilhada. Aqui é bem distinto. A ciclofaixa aqui, ela está na cor vermelha e ao lado tem a calçada do pedestre, né? Ela tem o percurso próprio aqui, o espaço próprio para o pedestre, né? E a cada esquina tem o pare para o ciclista. Ele não pode passar direto, ele tem, como falo, lei de trânsito, a cada esquina e com um recuo antes. Pode ver que não está exatamente na esquina. Ele tem que parar antes da esquina. Tá? Aqui é uma indicação para onde nós temos que olhar ao atravessar a rua, porque aqui em São Paulo, infelizmente, nós vamos ver mais adiante, nós estamos em rua de mão única com dupla mão de ciclofaixa. Então, isso está causando um risco extremamente grande para o pedestre. Né? Bom, nós chegamos, então, à questão da segurança e das leis de trânsito. Esse daqui foi um modelo de Sorocaba. Eles, ao mesmo tempo que eles implantaram todo o sistema cicloviário lá, eles fizeram uma divulgação em massa sobre os direitos e deveres do ciclista. Eles fizeram cartilha, eles fizeram toda essa conscientização em campanhas publicitárias, por televisão e tudo.
Então, essa é a forma, é uma forma preventiva de educação de trânsito, para evitar, já que o ciclismo tem um alto índice de acidentes, e para fazer a população conviver com esse novo modal, embora seja novo modal para a nossa cultura. Então, essa é a cartilha da Prefeitura de Sorocaba. Então, e uma coisa que eles põem, que é extremamente importante, que não está sendo feito aqui em São Paulo, quais são os equipamentos obrigatórios para bicicleta. Então, vocês veem, todos têm que ter a buzina, tem que ter a identificação luminosa, tanto na frente, quanto atrás, quanto nos pedais. E tem que ter o espelho. Isso daí tudo é item obrigatório, que está na legislação. E eles, depois, eles põem, nessa cartilha, eles põem o que é obrigatório. E depois, aí embaixo, eles colocam, indicam quais os equipamentos de uso pessoal que aumentam a segurança do ciclista. Uma coisa extremamente importante, olha, eles colocam que a obrigação de respeito às leis de trânsito, porque o ciclista está submetido às leis, inclusive, e mostra também que o ciclista, quando tem que atravessar uma faixa de pedestre, ele se torna pedestre. Está vendo? Ele tem que desmontar da bicicleta e andar na faixa de pedestre. Ele não pode cruzar uma faixa montado na bicicleta. E, além do mais, ele só pode usar a calçada se houver a previsão que é uma via compartilhada. Caso contrário, ele está transgredindo também uma lei, ele está até colocando em risco a vida do pedestre. E que hoje nós vemos muito isso, né? Onde hoje é local muito para o uso de bicicleta, independente se é ciclofaixa, se é espaço dedicado ao pedestre. Uma coisa muito importante que eles mostram aqui é a sinalização lá à esquerda, que é o que o código diz. Quando o ciclista vai mudar de direção, vai à direita ou à esquerda, ele tem que sinalizar com o braço. E uma coisa extremamente importante que não se fala é que é proibido o uso de fone de ouvido. O mês passado, em Curitiba, foram 2 acidentes sérios causados, que vitimaram ciclistas usando fone de ouvido. Um deles foi um artista, ele estava numa via compartilhada com ônibus, com fone de ouvido, e o ônibus, vendo que ele estava de uma forma imprudente, buzinou. Os passageiros do ônibus também tentaram gritar, ele não percebeu e o ônibus acabou atingindo, mas não de uma forma fatal. E justamente por estar usando o fone de ouvido, que é proibido. E um caso que esse resultou em morte, foi da diretora da COPEL, da Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Ela estava numa ciclovia, só que quando ela entrou na via preferencial, a velocidade máxima era de 40 ou 50 quilômetros, e veio um caminhão, e era da Prefeitura de Curitiba, e atingiu de uma forma fatal. E ela, infelizmente, também estava usando o fone de ouvido. Então, o fone de ouvido impede, porque o ciclista tem que ter muito mais percepção, porque ele está totalmente exposto. Ele não está protegido dentro de um carro. Dentro de um carro você também tem que ter a percepção, mas o ciclista ele não tem proteção em imprevisto como esse. Ele tem que se imaginar antes
onde ele vai trafegar e estar extremamente atento. Por isso que a gente fala, tem o ciclista, que ele utiliza o sistema cicloviário de uma forma utilitária para o trabalho, para o lazer, ou usa para o trabalho e para o lazer. Então, tem essas duas formas, né? Utilitário ou lazer. Então, veja a diferença. Sorocaba ele pegou toda essa lei e pôs numa cartilha de uma forma didática para conscientizar a população. Né? Aqui tem todos, continua falando e tal, e pede, obviamente, para aportar documento. Inclusive, no Código de Trânsito diz que se o ciclista estiver andando numa calçada que não é compartilhada, ou estiver trafegando, estiver numa faixa de segurança de pedestre trafegando, ele pode ter a bicicleta apreendida. Esse é um bicicletário, são as bicicletas públicas em Sorocaba. Aqui também é esse daí são todos em Sorocaba. Está vendo que é tudo ciclovia. Ciclofaixa em Sorocaba não chega a 5 quilômetros. Então, a grande malha, de quase 120 quilômetros, é de ciclovias. São vias exclusivas, sem contato com o leito carroçável. E aqui a importância da sinalização de trânsito para orientar os pedestres e também os ciclistas, aonde eles podem, aonde não podem ir. Está vendo? Aqui é a área exclusiva de pedestres. Proibido o carro, o trânsito de carro e tráfego também de bicicletas. Que são as instruções de uso dessas bicicletas em Sorocaba. Porque a lei de mobilidade, ela implica que tem que haver uma coexistência entre os meios de transporte, entre os modais. Tem que haver uma coexistência pacífica. Então, não pode haver, por exemplo, nessa questão da bicicleta, a ideia não é tornar a bicicleta um meio de transporte em si. Ela é um instrumento para chegar até um centro, uma estação de transporte público. Então, tanto é que em Curitiba, aqui em Sorocaba, a primeira hora é gratuita, a partir daí já paga. Então, isso faz o quê? Que as pessoas não se locomovam tanto, elas cheguem até uma estação de transporte coletivo, e aí depois eles deixam a bicicleta, façam outra parte da viagem, o trajeto, com transporte público, e depois podem pegar de novo a bicicleta, ou seja, são fases de uma viagem. Aqui tem todas as informações e tem também coordenado o cartão de transporte de bicicleta com o transporte público. Bom, aqui nós vamos chegar em São Paulo. Como que está sendo essa questão das ciclovias, ciclofaixas em São Paulo? Dentro do que nós vimos até agora, nós podemos perceber que em São Paulo tem um número extremamente reduzido de ciclovias. Nós temos, basicamente, o que está sendo implantado é um sistema de ciclofaixas. O nosso sistema cicloviário é, basicamente, constituído por ciclofaixas. A legislação atual que regula o tema aqui em São Paulo, então é a lei municipal de 14.266, que criou o sistema viário, o sistema cicloviário em São Paulo, e estabelece alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? Os parâmetros, primeiro, é atender uma demanda e construir a ciclovia ou a ciclofaixa em locais adequados. Então, e parte de um projeto, e tem que ter audiência pública. Tem vários requisitos, não é a municipalidade que vai escolher onde vai colocar. Ela não pode simplesmente fomentar o uso de uma bicicleta, ou ela tem que colocar
para atender uma demanda, porque nós estamos vivendo no hoje. Não importa dizer, falou, nós estamos criando um sistema para daqui a 30 anos. E como é que fica hoje? Nós estamos vivendo nessa realidade e a lei é clara. Tudo bem que nós temos paralelamente uma lei ambiental, a lei do clima e tudo, que fala para fomentar o uso da bicicleta. Mas isso não autoriza o poder público a estabelecer de uma forma genérica. Tem que ter uma participação democrática, tem que ter audiência pública, tem que ser ouvidas todas as partes envolvidas. Infelizmente, até em outras cidades eles estão reconhecendo isso. Quem consegue mais resultados junto ao poder público são os ativistas. Então, quem faz mais barulho é que é atendido. Então, essa questão tem que ser equilibrada. Não é só atender os ciclistas, não é só atender os proprietários de veículos. Então, tem que haver essa harmonia. E como é que se faz isso? Nós temos, então, as regras, né? Tem o plano diretor, que foi aprovado, que estabelece realmente o sistema cicloviário, mas é de forma genérica, e por isso que é combinado com a Lei 14.266, a Prefeitura vai estabelecer, ela tem os requisitos legais para implantar uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Tá? Agora, uma coisa que eu pus o decreto municipal 55.790, que é uma curiosidade agora do final de 2014, que autoriza que nas ciclofaixas e ciclovias também transitem bicicletas de carga, cadeiras de rodas, e skates e patins. Então, nós vemos que, inclusive, nós vamos ver um pouco mais para frente, as regras do DENIT, ela fala em que a ciclofaixa é exclusiva para bicicleta. Ainda que seja motorizada, mas tem que ser de uma potência baixa, né? E na ciclovia é que podem usar outros usuários com outros tipos de meios de transporte, vamos dizer assim, que pode usar, mas na ciclofaixa não, justamente porque estão dentro de uma via pública. Ela não segrega como a ciclofaixa, não há uma proteção como ciclofaixa. Mas, de qualquer forma, esse decreto permite, e até agora eu não soube de alguma repercussão quanto a essa permissão, e é uma coisa ainda recente, né? Bom, aqui em São Paulo, nós temos a Prefeitura, ela fez convênios com a iniciativa privada, foram com 2 bancos, né? Então, uma é com o Itaú, que é São Paulo Bike, né? E aí tem as instruções de uso e tudo, né? E uma outra coisa que nós vamos verificar, que o poder público ele tem estabelecido, justificado a implantação quase que aleatória de ciclofaixas numa pesquisa feita pelo IBOP com a rede Nossa São Paulo, onde 70% a 80% dos entrevistados, no universo de 700 pessoas de diversas regiões de São Paulo e diversas camadas sociais e tudo, 80% dos entrevistados se expressaram favoráveis às ciclovias, né? Só que nós vamos verificar em que contexto eles disseram isso. Tá?
Essa é uma pesquisa, o resultado está disponível dentro do site da Rede Nossa São Paulo. É uma pesquisa bem extensa, mostra vários aspectos aqui da capital, a satisfação com os serviços públicos, com transporte, enfim. E nós vamos, então, destacar essa parte sobre a mobilidade. Então, nós vamos ver aqui que o tempo médio gasto no trânsito para realizar os deslocamentos diários varia, tem uma predominância de 2 a 3 horas. Tá? Essa é a predominância dentro desse universo das 70 pessoas. Então, essa questão dos deslocamentos. Então, aqui eles falam, deslocamento com carro, em média, dos entrevistados, daria 2 horas o tempo de deslocamento, quase 3 horas, né? 2 horas e 53, e de ônibus com 2 horas e 46. Então, o que eles querem é desestimular o uso de veículo. Mas, para isso, obviamente, tem que oferecer uma opção de qualidade, porque para a pessoa deixar o seu veículo, ela fala, eu quero alguma coisa de qualidade. Né? E nós vamos ver aqui que desse universo de entrevistados, 38% utilizam praticamente todos os dias o automóvel para os seus deslocamentos. Né? Aí tem e um incrível, dentro desse universo, 34% diz que se deslocam a pé. Nós vemos que, às vezes, o deslocamento a pé não é só em um curto trecho. São, às vezes, deslocamentos longos. E muitos desistem justamente por conta das condições das calçadas. Né? Então, a gente fala, né? Fala, não, mas a gente não escuta. A gente só vai para o noticiário coisas extremamente graves ou quando envolve veículo. Acidentes isolados unilaterais, que nós chamamos, praticamente não são divulgados. Então, são dezenas de acidentes em calçadas, e isso acaba inviabilizando esse deslocamento a pé, e muitos até não têm nem trecho de calçada. Né? Você vê na de 23 de maio, próximo ali, uma vez eu tive que voltar a pé para casa num dia de alagamento, né? E foi um transtorno achar calçada para voltar, porque aquele trecho lá é totalmente feito lá para os veículos, não é isso? Bom, então vamos continuando aqui nessa pesquisa. Falou, alternativas ao uso de carro. Né? Quem que falou que desses entrevistados disseram, para você deixar o carro, qual meio de transporte você usaria? 72% puseram, nunca usaria a bicicleta. Quer dizer, 80% aprovam a ciclofaixa, a ciclovia, mas 72% falou, se aprova, aprovo. Você usaria? Não. Quer dizer, desse universo de 80%, 72% disseram não. Só que, para justificar toda essa implantação, eles só ficam num dado, 80%. E vocês vão ver mais adiante onde é que eles falam, né? Olha, deixaria o carro em casa? De usar o carro? Sim. Né? Mas outros falam que não deixariam de usar. Aí agora vem as bicicletas. Né? Aqui está um pouco reduzido, mas aí fala, alternativas de carro. Você usaria a bicicleta? Dá para ver os números aqui? Bom, o que eles falam? Como que se eles usariam? 26% disseram, olha, eu usaria se tivesse mais construção de ciclovias. 26% usaria se houvesse mais segurança para os ciclistas. 24% usariam se... Aqui... Olha, não, 24% falou que nada os fariam a usar a bicicleta. 13% fala que
que se houvesse mais sinalização nas ruas, 8% se houvesse uma implantação de uma legislação que regule esse tipo de transporte, 6% se houvesse construção de bicicletários ou paraciclos em estabelecimentos e terminais de trens, ônibus e metrôs, como é essa integração que se espera dentro, integrando o sistema cicloviário a todo o sistema de transporte da cidade. Depois, 5% se trabalhasse ou estudasse mais próximo de casa e se as distâncias fossem menores. 5% se tivessem menos subidas, né, ladeiras e tudo. E 4% se existissem banheiros e vestiários para o uso de ciclistas nos locais de trabalho. E se não tivesse que utilizar o carro, né? E 19% disseram que, ou por motivos de doença, tal, ou nunca usariam esse meio de transporte. Então, nós podemos verificar que houve uma distorção na interpretação dos resultados, porque a maior parte falou, não está satisfeito, falou, não usaria, eu só usaria se acontecesse, se fossem observados esses itens que eles disseram. Então, e aqui eles falam, quais as medidas mais importantes para a melhoria da mobilidade em São Paulo? 50% disseram construir mais linhas de metrô, de trens, além das existentes, 37% construir mais corredores e ônibus ou ampliar as já existentes, 29% melhorar a qualidade do transporte público, e aqui eu acho que é 20% só que fala construir mais ciclovias e ampliar as existentes. Só 20% deram essa opção. Mas aqui, quando vem sobre a favorabilidade, aqui a aplicação de multas, eles são todos favoráveis, né? E aqui é que fala, deixa eu ver, aplicação de multa, construção, no segundo item, medida de trânsito. Você é favorável à construção e ampliação das ciclovias? 88% disseram sim. Quer dizer, favorável. Mas, na hora que fala, você usaria? A grande maioria, não. E aí aponta quais os problemas. E uma outra questão de grande relevância é justamente imaginar que a ciclovia ela tem que ser feita em locais que não agridam também o ciclista. Não podem ser implantadas em vias de grande movimento de veículos e de ônibus, porque eles ficam muito mais expostos à poluição. Fora o desgaste, isso daí é fato, né? Por isso que precisam também de vestiários no local de trabalho, porque eles têm que trocar de roupa, porque a roupa fica totalmente suja da poluição, né? Então, e o desgaste também de roupa, tudo é muito maior, tá? Então, essa é a pesquisa em que se baseou o poder público para dizer que 80% da população que recebeu o apoio de 80% da população para justificar aí a ampliação na forma que está sendo feita, né? Nós não, como a gente sempre fala, nós não questionamos o sistema cicloviário, a implantação. O que se questiona é se elas estão de acordo com os parâmetros legais. Bom, continuando. Aqui em São Paulo, nós temos poucas ciclovias. Uma das primeiras aqui foi na Brasília, na Zona Norte, né? Vê que é segregada, embora esteja perto aqui do leito carroçável, da via, ela tem uma separação maior. Essa daqui é a ciclovia do Rio Pinheiros, né? Outra perspectiva, essa é a ciclovia da Faria Lima, né? E agora nós vamos entrar numa questão
polêmica sobre analisando como as ciclovias, ou melhor, as ciclofaixas que nós vimos, então, que o que estão sendo implantadas são ciclofaixas. Até porque ciclovias compreende obra de engenharia, ela precisa ter projeto básico, ela precisa ter um projeto executivo, tem que ter licitação específica para isso. Tal. E tem toda, é uma obra de engenharia, tem que haver dreno, a pavimentação é diferente. O que está sendo feito aqui é uma ciclofaixa que se resume na pintura do leito da via, de acordo com as cores estabelecidas pelo manual de sinalização. Então, aqui nós vamos abordar a opção pelas ciclovias e ciclofaixas aqui em São Paulo, vista sob a perspectiva do custo-benefício, inclusive de externalidades negativas. Bom, vamos começar pela Avenida Paulista. Essa ciclovia, ela está sendo implantada. Essa me parece que é uma ciclovia. Eu não sei se ela vai estar muito próxima dos veículos. Tá? Então, eles falam ciclovia, mas como que nós analisamos aí, nós vamos ter que esperar um pouco, porque eu não tenho ideia do projeto em si. Até porque não teve um projeto básico, teve um projeto assim, de design, não teve um projeto executivo, um projeto de engenharia. E quais são os benefícios? Todos sabemos quais serão os benefícios. Agora, nós vamos ver os malefícios dessa ciclovia na Avenida Paulista. Em primeiro lugar, ela segrega uma parte dos usuários, dos próprios ciclistas, porque ela está num planalto. No planalto, ela tem uma inclinação. Quem estiver nas cabeceiras, ou no Paraíso, ou na Consolação, que os ciclistas que terão uma facilidade maior, porque não terão esforço físico para chegarem até aquela via. Agora, quem vier das laterais, vindo ou lá da Rua Estados Unidos, lá de baixo, ou, vamos supor, lá perto da 9 de julho, alguma coisa assim, são todos aclives. O aclive aceitável pelo código, pelas regras da BNT, de acessibilidade e tudo, é até 8 graus. A partir de 8 graus não se faz acesso. Mesmo as regras do Departamento de Estradas e Rodagens, para estabelecer rampas de acesso, põe até de 6 a 8 graus. Aqui na Paulista, nós temos de 9 a 11 graus. Então, nós vamos para quem vai restringir o acesso das pessoas que estão nas laterais. Então, esse local, em termos geográficos, assim, topográficos, ele é restritivo. Inclusive, ele vai implicar que o ciclista, ou quem tiver mais vigor conseguirá romper esses aclives, fazer essas subidas, ou quem tiver uma bicicleta motorizada, ou se não vai obrigar quem quiser atingir e não pegar esses aclives a aumentar o seu percurso. Na zona norte de São Paulo tem um ciclista que para chegar ao centro da cidade, se ele viesse em linha reta, ele percorreria 13 quilômetros. Todavia, em função dos declives e aclives, ele aumentou o percurso dele para manter uma segurança, aumenta para 27 quilômetros. Então, quem vier da Rua Estados Unidos e tal, vai ter que buscar outras alternativas com aclives mais a menos para poder utilizar. Então, nessa perspectiva, essa é uma das externalidades negativas. Uma outra externalidade negativa é o custo-benefício. O metro aí está saindo por volta de R$650 mil.
A Sorocaba, vocês vão ver, gasta R$120 mil por quilômetro. Em outras capitais, nós vamos ter aí quanto que gasta, qual o custo do quilômetro. Do quilômetro de ciclovia. Falando ciclovia, obras de engenharia. Ciclofaixa é outra... É outro tipo, é muito mais simples, é outro tipo de serviço, não pode dizer quase nem obra, né? Bom, essa questão aqui, por que falou, não, mas nós estamos, a prefeitura considera que esse valor por quilômetro de ciclovia na Paulista, porque foi necessário remover estreitar faixas, remover canteiros, remover totens, fazer o aterramento, né, dos fios, fazer toda a parte subterrânea. Então, falou, se precisou fazer tudo isso, por que fez? Se era tão... Qual que é o custo-benefício disso daí? Né? Por que elegeu a Paulista? Fora isso, as outras externalidades negativas, nós vamos ter um estreitamento das vias. Esse estreitamento vai dificultar ou vai impedir a passagem de motos, embora seja proibido, elas passam entre os carros. Então, não vai haver, ou vai haver com um grande risco, tanto para os ciclistas, para os motociclistas, quanto para os motoristas de carro, enfim, ou eles vão ter que se alinhar atrás dos veículos. Isso, obviamente, também vai aumentar o congestionamento e, por sua vez, a poluição. E o gasto de tempo, de combustível e por aí, todas essas questões. Fora isso, nós temos também que lembrar que todo mundo repisa, é a questão de um corredor de ambulâncias. Não é isso? E uma outra coisa grave que eu vejo também é que as faixas de segurança, elas foram deslocadas, elas não estão mais nos cruzamentos, elas estão antes dos cruzamentos. E ciclista não vem respeitando faixa fora de cruzamento. Ele respeita quando já está perto de carro, mas pedestre, não. Todos nós somos testemunhas dessas transgressões. Né? É como se o ciclista tivesse passe livre, né? Se ele tivesse isento de respeitar a lei, respeitar pedestre, e lembrando que há uma hierarquia. O ciclista tem uma ascensão em relação ao carro, mas o pedestre tem uma ascensão ao ciclista. Então, o pedestre sempre tem que ser respeitado em todas as hipóteses, embora nós estejamos também percebendo uma displicência, uma imprudência de pedestre em atravessar fora da faixa, em atravessar com o sinal vermelho para ele, e que a gente fala, ele não atravessa, ele desfila. Né? Então, hoje a gente está vendo também que as pessoas estão valorizando muito pouco a própria vida. Elas estão se expondo, e de uma forma muito perigosa. Então, e isso tem chamado muita atenção. Como fazer uma conscientização de pedestres, de ciclistas e de motoristas, para que isso não, toda essa emoção que está tomando conta da mobilidade, isso não se reverta em catástrofes, que a gente vê muitas brigas e com resultados dramáticos. Não é? Então, essas são as externalidades que a gente vê aqui negativas aqui na Avenida Paulista, e fora todo essa readequação de passeio público, inclusive para chegar até o Paraíso. Opa, já tem. Inclusive, para chegar até o Paraíso, o doutor Ricardo falou que eles estão cortando calçadas, estão diminuindo, né? E eles chamam de readequação geométrica, né?
Então, estão fazendo uma mudança enorme e, quando chegar, a obra já vai estar pronta. Então, pediram a suspensão, né, a várias ações, questionando ou tentando impedir, só que para a Paulista não houve a concessão de liminar. Para outras, foi concedida a liminar, que foi depois cassada monocraticamente no tribunal, que a gente vai ver isso também. Bom, aí a conta é impressionante, o quilômetro quadrado em reais. Nessa da Paulista, sai 650 mil. Nós estimamos que devem ter, acho que de mais ou menos uns 20 contratos que, derivados de ata de registro de preço e não de concorrência, para elaboração de ciclovias, tanto na Avenida Paulista quanto na Amaral Gurgel. E fora os outros contratos para ciclofaixas. Deve estar beirando perto de uns 50 milhões só esses novos contratos. Tá? Então, aqui eles põem 650 da Paulista e eles comparam com Berlim, com Sydney, pode verificar todos esses valores, Paris, 129 mil, enfim. Mas vamos verificar aqui em São Paulo. Esses 650 mil, como falei, é lá da Paulista. Porto Alegre, o quilômetro, eles gastam 480 mil. Em Curitiba, 450 mil. Aracaju, 200 mil. Campo Grande, 134 mil. E Sorocaba, 120 mil. Eles com 160... Olha, de acordo com essa notícia aqui, eles têm... o valor total de 116 quilômetros de faixas, que lá não são faixas, lá são ciclovias. O valor total chega a 13 milhões e 900 mil reais, que é quase o valor só da Paulista, né? Num trecho de 6 quilômetros, mais ou menos. Tá? Uma coisa que eu queria só falar agora sobre a largura das ciclovias e ciclofaixas. Aqui, essas medidas foram extraídas de um site sobre as bicicletas, né? Para ciclistas e tal. Mas nós temos regras. O DENIT ele estabelece que a pessoa precisa de 75 centímetros de largura para estar numa situação confortável. Ela ocupa 75 centímetros, mas ela precisa, por conta do movimento pendular, ela precisa de uma largura de 1 metro. E nós, pelo menos, e aí, fora isso, ela tem que haver uma margem de segurança nos locais, por isso que as vias têm que ter pelo menos de 1,20 a 1,5 a largura da ciclofaixa. Aí, né, aí também vem outra foto com os equipamentos obrigatórios e de segurança. E aqui eles falam uma largura de 1,20 m, fora de 20 a 30 centímetros a largura. Bom, aqui nós podemos ver, aqui é o prefeito, e nós podemos ver, atrás dele tem uma bicicleta que ocupa quase toda a lateral dessa ciclofaixa. Então, a gente pode ver que não tem nem 1 metro. Tá? Ó, aqui eu saí com uma trena esse final de semana e com uma máquina fotográfica. Em frente, aí tem algumas aberrações que se houver essa parte técnica, começar a levar essa parte técnica, medir o local e comparar o que está na legislação, o que determinam os órgãos públicos federais, porque aqui em São Paulo eles estabeleceram outros parâmetros, mas não, nós temos um parâmetro federal que está ligado aos parâmetros internacionais de segurança. Então, aqui é um cruzamento da Calixto da Mota com a Alice de Vasconcelos. Aqui é via de mão única, eles puseram uma faixa, uma ciclofaixa de mão dupla. Então, não tem nem
O pedestre é que vai ter, geralmente quando é isso, ele tem que estar mais demarcado em amarelo para chamar a atenção do pedestre e tudo. E aqui o ciclista vem e não tem nem pare e nem um semáforo para ele. Ou ele obrigatoriamente, ou ele vai ter que passar na faixa de pedestre, quando tiver verde para o pedestre, ou senão ele corre o risco de ser atingido por ônibus e todos os carros aqui. Tá vendo? E não tem nenhum alerta para ele parar nem nada. Então, a gente fala que os ciclistas eles estão altamente expostos a graves acidentes. Essa daí é a mesma perspectiva, só para mostrar que não tem mesmo, né, essa sinalização para ele, essa proteção. E aqui eu verifiquei, vocês podem ver também que o pavimento está rachado. Eles contam a parte da sarjeta, da guia, como a largura, eles incluem isso. Você vê, até a guia, tá vendo? Sabe, tudo eles fazem o puxadinho, né? Então, você vê que a questão está muito ainda precária e é um custo alto. Aqui é a ciclofaixa em frente à prefeitura. Isso aqui é no domingo, obviamente, né, que tem aqui a moça, né, com a bandeirinha indicando para o ciclista parar, porque estava realmente vermelho o semáforo para eles. Aqui eu tirei foto de um ciclista que ele não quis parar no sinal vermelho, passou em cima da calçada, em frente à prefeitura, em frente da Guarda Civil Municipal, passou em cima tal e passou para o outro lado também na faixa verde para pedestre. Então foram 3 infrações. E como é que se pune esse ciclista? Não existe. Não existe essa punição, né? Pelo Código de Trânsito, ele tem, a bicicleta tem que ser apreendida e tudo. E não existe uma educação. Qual campanha que está sendo feita para isso? Né? Então, e do outro lado da rua tinham 2 guardas estaduais. Né? Aqui é um ciclista, ele tinha acabado de abrir o sinal para ele passar, aliás, estava abrindo, e ele passou na faixa verde para pedestre. Tá? Aqui é do Teatro Municipal, no Viaduto do Chá, e a Boca de Lobo, né, vocês podem perceber, Boca de Lobo, todo rachado, tal, faz parte dessa ciclofaixa. Então, aqui também não chega a 1,20, né, pode ver. Aqui é uma das aberrações. É ao lado do Teatro Municipal, na Xavier de Toledo, vem a ciclofaixa em duplo sentido, o ponto de táxi e a via. Então, e aí eu medi essa parte aqui, sentido Biblioteca Municipal, tem 60 centímetros. 60. O outro lado tem 90. Aí vocês vão ver o táxi parado. Fala assim, obrigatoriamente ele tem que sair. O passageiro, ele vai poder, falar assim, ou ele é pego pela bicicleta ou ele é pego pelo ônibus do outro lado. Então, nós vemos uma precariedade, uma total desprezo a uma regra básica, que é a segurança. Isso está em todas as leis, está na Constituição. Então, esse é um grande... É uma grande, que a gente chama, externalidade negativa que nós estamos vendo e de grande risco para todos. Para o ciclista, olha aí, porque abre a porta do carro, se estiver passando o ciclista, atingir o ciclista. Pode atingir o motorista e atinge o passageiro. Né? E fora e outro. E aí me diga, dizem que não pode, tem que haver um espaço de 1,5 metro para ultrapassar ciclista. Onde é que está? Eles fazem tudo ali, é tudo limítrofe, tá? Ó, aqui é em frente ao Teatro Municipal, aí deve ter, acho que 90 centímetros, muito pouco. E aqui é na mesma faixa, em frente ao Teatro Municipal, e uma bicicleta de carga,
que foi permitido o uso em ciclovia e ciclofaixa por aquele decreto que eu falei. Só que a extensão pega quase as duas pistas, tanto das duas mãos da ciclofaixa. Tá? Esse daqui é uma faixa, vocês viram de Curitiba, né? A calçada compartilhada, essa é a nossa, tá? Então, e eu nem sabia, foi sem querer que eu falei, viu de cima da calçada, tal, daí que eu vi que estava certa a pessoa, eu que estava errada, aí, mas por quê? Absolutamente mal sinalizada e tudo. Aqui, também sem sinalização adequada, e também aqui precário para o ciclista, aqui é o trás do municipal. Aqui é um tipo de paraciclo, né? E só que não estão próximos à estação de transporte público, nem de ônibus, nem de metrô. Então, como falou, é para um meio de transporte e a pessoa parar aí. Aqui é o Largo São Francisco, e também precário, tudo. E eu vou mostrar aqui em frente à CASP, aqui na Benjamin Constant, não tem, viu que o ciclista ele não tem nem nenhuma sinalização para parar. Passa aqui a faixa de pedestre, a prioridade é dele, ele pode passar. Então, a precariedade da segurança, e outra, é uma via de mão única, com duas mãos de ciclovias. Sabe? Isso daí tem que ser uma exceção, e hoje nós estamos vendo que é a regra. Tá? Então, olha o que põe em risco o pedestre também. Tá? Esse daqui é um outro ciclista passando na faixa, no sinal verde, isso aí foi no domingo, lá na Praça da Sé. Aqui uma ciclofaixa morrendo no calçadão para pedestre. Então, vem aqui, acabou. Então, ele está autorizado a andar no calçadão, que é calçadão para pedestre, estão as bicicletas ali, tá? Aqui ao lado da prefeitura, tudo. Esse aqui na França Pinto, aqui perto da Rua Candavo, aqui, você vê os bueiros, tal. Agora eu vou, com degraus, aqui, tá vendo? Nessa faixa aqui da direita, os degraus ali. Então, é uma aventura. E são poucos os semáforos para ciclista. Tem em frente a São Francisco, que eu vi, e aqui também, nessas regiões um pouco mais, nós dizer nobres e tal, mas um pouco mais, que tem maior atenção do poder público, vamos dizer assim, né? O poder aquisitivo, eles se esmeram mais. Tá vendo? Eles só põem essa faixa branca na frente e falam, não, está sinalizado, pare. Mas olha só, a temeridade em cada esquina. Aqui, eu estou quase finalizando, aqui em frente é a Rua Madre Cabrini, em frente ao colégio, que teve a polêmica que o colégio entrou com a ação para remover essa ciclofaixa. Então, eu fui lá e verifiquei e medi, olha aqui a trena, 70 centímetros, 70, totalmente irregular. E fora a precariedade também do piso. Então, e aqui eu vou me permitir, isso aqui é o mesmo ângulo, olha só. Então, nessa via azul é que os alunos desembarcam. E eles são obrigados a passar pela ciclofaixa. Eles puseram uma profusão de placas aqui dizendo que é compartilhado, pare. Tá vendo? 30 quilômetros. Profusão de placas. Tá vendo? Isso daqui é na mesma rua, tal. Essa daqui é uma matéria que saiu ontem na Folha de São Paulo sobre uma ciclofaixa. Eles falam que é ciclovia, mas nós estamos vendo, não é ciclovia, é ciclofaixa. Está no meio da avenida e olhem aqui, e os usuários dizem que preferem continuar andando na calçada, no acostamento, que é mais seguro. Olha aqui o ciclista, ele está praticamente prensado entre dois caminhões.
tá? E eu vou ler para vocês aqui sobre isso. Nesse livro, Brasil Não Motorizado, basicamente escrito por engenheiros, que fala sobre a medida dessas ciclovias e ciclofaixas. Criar ciclovias ou ciclofaixas suficientemente largas, entre 2 e 2,5 para as vias de sentido único e 3,5 para as ciclovias de sentido duplo. São os padrões técnicos normatizados na Holanda. Isto é importante não só para o conforto ou capacidade das pistas para bicicletas, mas também para a segurança viária. A prática nessa área na Holanda mostra que muitos dos acidentes com ciclistas são acidentes unilaterais, ciclistas caindo sem colidir com outro veículo, ou seja, as ciclovias de mão única, estreitas, abaixo de 2 metros, apresentam taxas de acidentes muito maiores do que as ciclovias largas de 2,25. Ou seja, e aí eu peguei o relato de um ciclista de Santos, um advogado de 42 anos, ele estava na ciclovia lá da Ana Costa, uma parte, vamos dizer, que é a ciclovia. Ele tinha uma parede de um lado e a faixa, a largura era de 80 centímetros. Ele estava com receio de bater nessa mureta. Então, ele foi mais para o lado da rua, ele se desequilibrou, caiu. A sorte dele é que vinha um carro em baixa velocidade, conseguiu parar, mas ele quebrou os 2 pulsos, fez cirurgia, ficou afastado. Então, o que nós temos? Quem hoje está andando nessas vias principais são profissionais. Você imagina o custo para o Brasil disso. Um profissional que já qualificado, que já foi preparado em várias... Veja o exemplo dessa diretora da Copel. São vidas que estão sendo tiradas, são profissionais que estão saindo do mercado de trabalho ou vão sair por morte, ou vão estar afastados, onerando o sistema de saúde e onerando o sistema previdenciário. Então, o que nós percebemos aqui em São Paulo é uma violação a diversos princípios, da economicidade, da segurança, da proporcionalidade, da eficiência, da razoabilidade. Inclusive, o professor Rodolfo Mancuso, ele escreveu recentemente um artigo que está ainda inédito, com o seguinte título: A opção administrativa pela implantação de ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Paulo. Análise sobre o prisma da eficiência e da economicidade. Possibilidade de controle judicial por via de ação de finalidade coletiva, notadamente ação popular. Então, nesse caso, todos tem o Ministério Público, tem ação popular, e ele mostra muito essa questão da eficiência, da proporcionalidade, da razoabilidade. E nós temos que, diante dessas comparações que nós fizemos com padrões internacionais, com padrões até de cidades do próprio estado de São Paulo, com um outro tipo de preocupação, um outro tipo de preparo, de projeto, de planejamento e de economicidade, nós vemos que há condições de se implantar coisas que realmente garantam a vida do ciclista. Então, nós vemos uma omissão muito grande aqui e, se houvesse, teve uma liminar que foi concedida para a suspensão dessa implantação dessas ciclofaixas, que, aliás, já estão sendo com material pouco durável, e isso está fazendo com que a CET ela tenha que comprar com mais frequência tinta, tachões, cola para tachões. Nós temos visto aí, vai estar a manutenção está sendo em um curto espaço de tempo e a um custo muito alto. E nós temos que lembrar que o Código de Trânsito, no artigo 1º, diz: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada de estacionamento e operação de carga ou descarga. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras
É um direito e dever de todos os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, parágrafo 3º, grifei, respondem no âmbito das respectivas competências, objetivamente, pelos danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços garantam o exercício do direito do trânsito seguro. E finalizo essa exposição pedindo para nós termos um olhar mais condescendente, vamos dizer assim, com o ciclista, com o pedestre, entendendo que, e com os motoristas, entendendo que todos nós estamos sendo vítimas de um planejamento deficiente e ineficiente. Muito obrigada.